Irmão, hoje nós vamos meditar um pouco aí na palavra de Deus, falando sobre o tema, que com certeza esse tema ele é um divisor de águas, né? Ele é um divisor de águas na nossa vida, na vida humana, né? Não tem como nós caminharmos se não formos baseados aí nesse tema, né? Que que a igreja propôs tratar esse mês. Isso é uma outra diferença aí, a igreja está estabelecendo o tema, né, para cada mês. E o mês passado era família, esse mês é fé e amadurecimento aí na palavra de Deus, né? Então, assim, aqui dentro da nossa rotina, né? Dentro do nosso dia a dia, vamos dizer assim, não tem como nós avançarmos na nossa caminhada aqui na terra se nós não tivermos aí um crescimento espiritual, né? Se nós não tivermos maduros aí na fé. A gente pode até caminhar, só que vai ser mais difícil. Com certeza, vai ser muito mais difícil. Então, para que a gente possa continuar avançando com tranquilidade, com segurança, maduros na palavra de Deus, né, tomando decisões sábias nas nossas vidas, porque a nossa vida é assim, não é verdade? A todo instante, a todo momento, a gente precisa tomar decisão, não é verdade? Sim ou não? Amém. Nós precisamos tomar decisão o tempo todo da nossa vida, o tempo todo. Umas decisões são mais fáceis, outras são mais difíceis, umas complexas, outras nem tanto, né? Só que o mal do século está aí, né? Infelizmente, hoje quem tem emocional pode-se dizer que tem luxo, porque infelizmente essa parte emocional aí tem destruído o ser humano, tem destruído as famílias, tem destruído a igreja de Deus, infelizmente. E a gente precisa trabalhar aí de uma maneira muito forte, né, essas questões. Então a igreja propôs esse mês aí esse tema. Então o tema da noite é fé e crescimento espiritual. Amém? E nós vamos conversando aqui e tenho certeza que o Espírito Santo já está nos direcionando. Vamos abrir as nossas Bíblias aí no livro de Hebreus, Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Glória a Deus. Irmãos, a palavra nos diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Hebreus 11, 1 agora. Hebreus 11, 1. Que nos diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu, quando li esse versículo, eu confesso que eu lia 3 vezes. E as 3 vezes que eu li, eu entendi 3 coisas diferentes nesse versículo. Eu vou repetir esse versículo. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Vamos orar. Pai querido e Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, na igreja de Deus, aonde nós estamos reunidos para ouvir a Tua palavra nesta noite, neste domingo, neste final de dia, nesse dia ao qual o Senhor nos abençoou, porque nós acordamos, porque nós estamos com saúde. Então nós já temos aí motivos, Pai, para Te agradecer de joelhos, e nós Te agradecemos. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui, ouvindo a Tua palavra, ouvindo os louvores. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Que a Tua graça, Pai, que a Tua glória, que o Teu amor, que a Tua paz esteja sobre as nossas vidas. E que esse tema dessa noite, Pai, fé e crescimento espiritual, que a gente possa consolidar a nossa fé, que a gente possa crescer espiritualmente,
a cada instante, a cada manhã. Obrigado, Jesus. Nós só temos motivo para te louvar. Nós só temos motivos para te agradecer. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, então nós partimos aí, depois de ler esse versículo, nós já partimos aí do pressuposto aí que ter fé não é fácil, né? Ter fé é difícil, não é verdade? Por quê? Nós temos que acreditar naquilo que nós não vemos, naquilo que nós não temos, naquilo que nós não pegamos, não é? A fé. A fé é acreditar sem ter. A palavra de Deus acabou de falar isso para nós. É acreditar antes que aconteça. Acreditar antes que o seu pedido, que o seu projeto, que a sua vontade, que a sua saúde, que a sua família, que a sua empresa. É acreditar antes de tudo isso. E será que é por isso que nós estamos aí vivendo uma geração incrédula? Será que é por isso que nós estamos vivendo numa geração doente? Porque já parte do pressuposto que a gente precisa acreditar em algo inicialmente abstrato. E as pessoas, infelizmente, acabam se desviando exatamente por isso. Porque como é algo que nós não vemos, como que é algo que às vezes a gente não tem, por que que eu vou ficar insistindo? As pessoas podem pensar assim, né? Ah, para que que eu vou na igreja? Ah, para que que eu vou ouvir palavra? Para quê? Eu vou orar, eu vou pedir, eu tenho fé. Porque se a gente perguntar para qualquer pessoa, a pessoa vai falar que tem fé. Dificilmente vocês vão encontrar uma pessoa que vai falar que não tem fé. Encontra, mas são poucos. Então, assim, nós estamos vivendo uma geração agora, infelizmente, uma geração incrédula. Nós temos várias situações acontecendo mundo afora e até próximo de nós, que nos mostram a dificuldade que as pessoas têm de crer em Deus, de acreditar nas promessas do Senhor Jesus. E conforme eu falei aqui lá no início do culto, lá na oração, nós só temos, repito, nós só temos motivos para acreditar em Deus. Nós só temos motivos para glorificar o nome do Senhor. Nós só temos motivos para engrandecer o nome do Senhor. Nós só temos motivos para fortalecer a nossa fé. Nós só temos motivos para que nós possamos crescer todos os dias espiritualmente na palavra de Deus. Nós só temos motivos para isso. Basta pararmos e pensarmos. Só isso. Se nós fizermos esse pequeno exercício, nós já veremos o quanto Deus tem sido grato para nós. O quanto Deus tem sido maravilhoso para nós. Então, motivo nós temos, certo? A idade traz maturidade espiritual? Não, contribui. Nós podemos ter um jovem com um amadurecimento espiritual muito grande, ou não. Nós podemos ter pessoas mais velhas, espiritualmente maduras, ou não. Então isso vai depender de uma série de fatores. Mas principalmente de cada um de nós. Porque tudo nessa vida tem que partir daquele pressuposto do querer. Nós temos que querer. Eu não posso querer algo para o Marcinho. Eu posso querer, eu posso orar, eu posso desejar, eu posso interceder. Mas se ele não quiser, vai ficar difícil. Então nós precisamos, nós, seres humanos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é exatamente isso. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar naquilo que a gente não vê, mas naquilo que a gente acredita que Deus tem feito para mim e para você. Olha, eu sempre que venho aqui ao altar, eu não gosto de falar da vida das pessoas, eu não tenho esse hábito e vou continuar sem ter esse hábito.
Se tem uma coisa que o amadurecimento espiritual trouxe para a minha vida é: não enfiem em cumbuca dos outros. Isso também é amadurecimento espiritual. Nós temos que saber o nosso espaço, aonde nós entramos, aonde nós saímos. Isso é amadurecimento espiritual. Nós precisamos entender os pontos que Deus quer que a gente caminhe. Aonde que Deus quer que a gente entre, aonde que Deus quer que a gente atue. E para isso, a gente tem que ter um amadurecimento espiritual muito grande. Porque senão nós vamos tomar toda hora decisões imaturas. Decisões que Deus não quer que a gente tome. Então, antes de tomar qualquer decisão, antes de entrar em qualquer confusão, seja na igreja, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja onde você for, já foi falado aqui nessa noite, eu vou reiterar: consulte a Deus. Primeiro é a Deus. Nós não podemos na nossa vida, na nossa trajetória, tomar decisões de maneiras imaturas, impensadas, impulsivas. Nós não podemos. Tudo nessa vida tem dois lados. Tudo nessa vida vai ter duas condições. E nós temos que ter sabedoria todos os dias da nossa vida. Por quê? Como que nós vamos ser maduros espiritualmente, agindo feito crianças? Como que nós vamos ser maduros espiritualmente, se nós estamos agindo impulsivamente? Vamos trazer isso para a nossa vida. Vamos fazer exercícios aqui essa noite. Eu já agi imaturamente várias vezes na minha vida. Todas eu tive problema, sem exceção. Eu acredito que vocês também já agiram de maneira imatura. Porque não consultaram a Deus em primeiro lugar. Porque não tomaram decisões baseadas na palavra de Deus. Porque não tomaram decisões em cima daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Às vezes Deus manda pessoas, manda irmãos da igreja, manda o pastor, manda o louvor, fala até na sua cabeça para você não tomar certa decisão. O que a gente faz? Vai lá e toma a decisão errada. Aí depois a gente vai buscar um culpado. Ou é o inimigo, ou é o próprio Deus. Por que Deus não me ajuda? Por que Deus não faz isso para mim? Por que Deus não faz aquilo para mim? Então, quando a gente fala de... As duas coisas têm que caminhar junto, né? Porque não tem como você ter um amadurecimento espiritual, um crescimento espiritual, se você não tem fé. É praticamente impossível isso acontecer. Como que você vai ter um amadurecimento se você não crê? Se você não acredita? Se você não confia? Quando eu falei de mim, olha, tudo o que eu tenho na minha vida, eu sonhei. E quando eu falo tudo, eu não falo de nada material, não. Eu não estou falando de nada material. Poderia falar também, mas não é isso. Quando eu queria ter minha esposa, meus filhos, eu sonhei. Eu pedi para Deus, eu queria ser pai. Eu queria ter filhos. Eu queria ter muitos filhos. E mesmo antes de ter, eu orava. E mesmo antes de conhecê-los, eu já sabia como eles já seriam. Eu já profetizava isso na minha vida o tempo todo. Eu já orava pedindo isso para Deus o tempo todo. A minha vida profissional, a mesma coisa. Então, assim, se você crê em algo, se você quer alguma coisa para a sua vida, você precisa ter fé e orar com intensidade. Você precisa acreditar mesmo sem você ter. Eu gostaria tanto de formar em medicina, mas está difícil, é muito caro esse curso. Ora, conselho que eu te dou, ora, coloca na mão de Deus. Já te imagine lá naquele seu sonho, lá naquele seu projeto, já imagine você lá, já pegando o seu diploma, já lá com a sua família festejando junto com você. É assim que tem que ser. A fé é isso mesmo. A fé é você acreditar em algo que você projeta, que você acredita que vai acontecer. Foi isso que a palavra de Deus falou aqui. Acredite sem duvidar. Não vai adiantar eu vir aqui e falar assim, não, eu tenho fé. Beleza.
Mas o que você está... Eu estou precisando de fazer, estou precisando de um trabalho, já tem uns 5 meses que eu estou sem trabalhar. Mas você não está projetando nada, você não sonha, você não ora, você não procura, você não faz a sua parte. Procurar, buscar, faz parte da fé. Nós não podemos viver naquela condição assim, se Deus quiser. Eu vou falar para vocês com toda certeza, Deus sempre quer. Basta a gente querer. Basta nós queremos fazer a nossa parte. Porque se nós fizermos a nossa parte, com certeza Deus vai fazer a parte dele. Porque Deus sempre faz a parte dele. Somos nós que falhamos, somos nós que erramos. Somos nós que deixamos de tomar as decisões baseadas na palavra de Deus. Somos nós. E isso, reconhecer isso, irmãos, é crescimento espiritual. Reconhecer isso é crescimento espiritual. Isso é como você está lá na sua empresa trabalhando, ou no seu trabalho lá, aí o que acontece? A pessoa acontece alguma coisa e você é corrigido. Jordan, não era para fazer assim não, viu, Jordan? Isso aqui está errado, isso aqui aumenta o custo da empresa. Aí o supervisor do Jordan vira as costas, o que o Jordan fala? Cara chato, vai para lá para o seu lugar, só está me amolando aqui, eu sei o que eu estou fazendo, eu já trabalho nessa empresa aqui, já tem 15 anos, você chegou aqui ontem, né? Já está querendo dirigir o ônibus, não é isso? Muitas das vezes as pessoas vão pensar isso. A gente precisa aprender a ser corrigido. E corrigido espiritualmente. Como que eu vou ter crescimento espiritual? Como que eu vou avançar se eu não aceito ser corrigido? Se eu não aprendo? Olha, a gente aprende mais com as correções. São as correções que nos avançam, são as correções que nos dão oportunidade de a gente ser melhor. Eu quero ter um crescimento espiritual na minha vida. Quer? Beleza, então a gente tem que sujeitar às correções. Não dá para você crescer, sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos. Perfeitos é só Jesus Cristo. Eu não sou, você não é. Eu erro, vocês erram. Todo mundo erra. Agora, se a gente não estiver sujeito às correções, se a gente não estiver disposto a ser corrigido, fica mais difícil. Nós não somos perfeitos. Isso é a primeira. Nós, às vezes, quando a gente está jovem, e os mais velhinhos, assim como eu também, às vezes nós temos essa dificuldade de aceitarem as correções. Não é, John? Não é, John? Às vezes a gente tem dificuldade de aceitar a correção. E a gente precisa aceitar a correção. A gente precisa. Porque as correções, elas vão nos colocar numa posição diferente, de crescimento espiritual. Nós vamos ter mais chances de crescer. Olha, a correção, põe na sua cabeça, ela vai te dar oportunidades. Poxa, mas a pessoa me corrige, ela não sabe nada. Então, aí eu vou levar para a sabedoria divina. Deus é tão bom que Ele deu para nós 2 ouvidos, né? Um entra, o outro sai. Porque nem tudo nessa vida a gente precisa absorver. E é exatamente isso que vai nos dar essa maturidade de saber o que é bom para mim e o que é bom para você. É o crescimento espiritual. O crescimento espiritual. Tem coisas que você vai simplesmente ouvir e não vai absorver. Hoje, o que mais mata no Brasil, inclusive mais que câncer, ansiedade, depressão, juntando, mata mais do que câncer no Brasil. Por quê? Porque as pessoas levam tudo para o coração, tudo para a mente, né? Hoje, a parte emocional realmente está um caos. Mas por quê? Porque as pessoas não têm maturidade, não têm a maturidade espiritual para poder falar assim, tudo bem, é um problema, mas nós vamos lidar com ele de tal forma. A dificuldade em lidar com os problemas tem colocado as pessoas cada dia mais doentes, infelizmente.
E nós que estamos aqui na casa do Senhor, nós que estamos na igreja, nós que ouvimos a palavra, nós que temos alimento frequentemente, nós precisamos pensar diferente. Nós precisamos trabalhar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, para que a gente não fique absorvendo essas coisas. Para que a gente absorva exatamente aquilo que a gente precisa, para que a gente possa crescer, as críticas construtivas da nossa vida, para que a gente possa continuar avançando, para que a gente possa continuar trabalhando. Ei, irmãos, tem situação que se a gente jogar um tapete de ouro aqui e pedir a pessoa para passar, ela vai falar que tinha que ser de prata, não vai estar bom, vai estar ruim. Então lidar com o ser humano nunca foi fácil, nunca vai ser fácil, mas é o meu papel, é o seu papel, lidar com pessoas, cuidar de pessoas. Nós temos que fazer isso todos os dias, e para isso nós temos que ter a maturidade espiritual, e não tem como ter maturidade espiritual se nós não tivermos fé. Fé, nós precisamos crer sem duvidar. Você precisa ter fé para orar pelos seus propósitos, pelos seus objetivos, sem eles terem acontecido. E tem situações que vão acontecer a longo prazo, a muito longo prazo inclusive, só que a gente tem que estar disposto a esperar. Nós precisamos aprender a colocar na mão do Senhor e esperar. Mas se demorar 5 anos, continue esperando. E se demorar 10, continue esperando. Continue. Nós temos que continuar esperando. Nós temos que continuar orando. A fé, ela não pode ser abalada, porque o que você queria, que você achou que teria que ser o ano que vem, e vai ser daqui a 10 anos, a sua fé, aí não é fé. É algo passageiro, que a gente não tem como colocar isso como fé. A fé, você vai acreditar, mesmo que isso não aconteça hoje, mesmo que isso não aconteça amanhã, mesmo que isso aqui não aconteça daqui a 1 ano ou até mais, você precisa continuar. Eu tenho projetos na minha vida que já tem 10, 15 anos e não aconteceram, mas eles vão acontecer em nome de Jesus. Você sabe por quê? Porque eu projeto, porque eu creio, porque eu oro, porque eu busco, porque eu planto. E a igreja precisa fazer isso. Se os seus projetos não estão acontecendo, creia, somente creia. Seja fiel à palavra de Deus. Pode ser que eu morra sem concluir projetos na minha vida. Eu acredito que isso deva acontecer, porque a minha vida é cheia de projetos. E isso também é um sinal de fé. Você precisa estar sempre projetando algo na sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido. Nós precisamos estar sempre projetando algo para a nossa vida. Nós não podemos ficar parados, estacionados no tempo. Está tudo lindo, está tudo maravilhoso, se Deus quiser. Gente, nós temos que parar com isso. Crescimento espiritual vai muito além disso. Nós não podemos ficar estacionados. Deus não nos deu um espírito para a gente fazer isso. Não é a vontade do Pai. A vontade do Pai é que nós sejamos produtivos aqui nessa terra. Eu acredito fielmente que cada um de nós aqui temos uma missão, cada um de nós aqui temos um objetivo, cada um de nós aqui Deus deu um dom. Essa semana eu estava conversando com o Ironilson, nós falamos, olha, aquela parábola dos talentos lá, foi contigo mesmo, né? Aquela parábola dos talentos lá, velho, tá vendo? Aquela parábola dos talentos, ela fala muito sobre isso. Se Deus nos deu o dom, como que nós podemos enterrá-lo? Nós não podemos fazer isso. Mas a pessoa é isso. Gente, esquece a pessoa. Nós estamos, o nosso foco, ele tem que ser único e exclusivamente Jesus Cristo. Esse tem que ser o meu foco, esse tem que ser o seu foco. Nós temos que olhar para frente e mirar o Pai. E para isso a gente precisa trabalhar o nosso crescimento espiritual. A nossa fé tem que estar blindada em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Então não enterre o seu talento. Não enterre o seu talento. Há um tempo atrás eu vim aqui na igreja. Eu sou novo aqui, só tenho 8 anos aqui na igreja, então eu sou muito novo. O pessoal é muito mais velho aí na igreja. Mas eu lembro uma vez a Silvia falando, eu falei do louvor, como que o louvor está crescendo, né? Parabenizei inclusive. Eu lembro uma vez a Silvia falando aqui no altar que o sonho dela era louvar. Tem anos isso. E hoje eu estava ali no meu cantinho ali, olhando não para ela, mas olhando para o Marcinho e para a Marisa e falando, poxa, como que eles devem estar felizes ali, né?
vendo as duas filhas ali servindo a Deus. Então, gente, é a fé. Eu tenho certeza que teve a oração do pai, eu tenho certeza que teve a oração da mãe, a oração das filhas, eu sei que teve. Agora, a gente tem que saber esperar, tudo na vida tem que saber esperar. Muitas das vezes nós não sabemos, esse é o grande problema. A gente fala que tem fé, mas a gente não tem fé, porque fé é acreditar sem duvidar e pronto, e saber esperar. O nosso momento vai chegar, a nossa hora vai chegar, o nosso dia vai chegar. Que dia? O dia que Deus quiser, mas não é o dia que você quer. O dia que Ele quiser vai chegar. Agora a gente precisa saber esperar. Se nós não soubermos, nós vamos atropelar as coisas. E quando a gente começa a atropelar as coisas, vocês podem ter certeza, alguma coisa vai acontecer de errado. E quando acontecer de errado, eu preciso ter o quê? Crescimento espiritual. Porque como que eu vou lidar com as situações? Como que eu vou lidar com os problemas do dia a dia? Ah, eu sou líder lá da minha empresa, o rapaz lá separou da esposa dele e chegou chorando. Eu faço o quê? Eu choro junto com ele? Não! Eu tenho que ter experiência, eu tenho que ter condição. Eu estou dando um exemplo de um líder lá de uma empresa, e aqui na nossa igreja? Se o irmão entrar aqui e trouxer um problema para nós vamos fazer o quê? Nós vamos motivá-lo ou nós vamos desmotivá-lo? Nós vamos orientá-lo ou nós vamos acabar de empurrar ele para dentro do buraco? Qual é a minha posição? Qual é a sua posição? Então nós temos que ter amadurecimento espiritual. E não tem outro caminho para ter amadurecimento espiritual, a fé. Nós temos que consolidar a nossa fé. Nós temos que confiar em Cristo. Nós temos que seguir os caminhos direcionados pelo Pai. Em Mateus, no capítulo 14, no versículo 28 ao 31, nos fala assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até contigo para cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Esse versículo para mim ele resume. A fé é exatamente isso. A fé é confiança. A fé é confiança. A fé, ou você crê, ou você não crê. Para mim, fé não tem meio termo. Ah, eu tenho 50% de fé. Não. Não tem jeito. Ou você tem, ou você não tem. Ou você crê, ou você não crê. Ou você confia, ou você não confia. É a fé. Ah, tem níveis de fé. Um monte de gente fala sobre isso. Tem. Eu acredito que pode ter mesmo. Mas eu acho que a única fé que a gente tem que ter e tem que estar consolidada é em Cristo, né? Não posso falar aqui que eu tenho fé, daqui a pouco eu estou lá olhando o horóscopo para ver o que fala o meu signo. Não é verdade? Eu não posso falar aqui que eu tenho fé e daqui a pouco eu vou estar ligando para o irmão ali embaixo pedindo para rezar para mim. Poxa, nós temos que ter fé, nós temos que acreditar. Se tem ou não tem. Não pode ter meio termo quando a gente acredita na palavra de Deus. E a fé, ela não se move pelo aquilo que a gente quer. Ela se move pelo aquilo que você tem certeza que vai acontecer. Não é porque, entende? Vou melhorar. Nós temos que ter certeza, nós queremos algo que vai acontecer. A gente precisa acreditar. Se nós não acreditarmos, não é fé. Não é fé. Ah, eu vou fazer tal coisa, vai, então tudo bem. Mas assim, eu não estou muito confiante. Poxa, então você não tem fé. A gente precisa estar confiante em tudo aquilo que a gente for fazer. Olha, as pessoas que constroem, vamos falar aí de coisas mais nas linhas materiais, as pessoas que constroem grandes empresas, né, que inclusive talvez até emprega alguns de nós aqui, ou já empregou, ou vai empregar filhos nossos, elas começam sonhando, pequenas, com propósitos, com os objetivos, mas com muita fé no coração, com aquele desejo ardente de fazer algo, de conquistar alguma coisa, não só para ela como pessoa, mas para outras pessoas, para o município, para o bairro onde que mora, para o município que mora, para o estado que mora, enfim. Essas pessoas começaram pequenas,
sonhando, com fé. E a gente precisa ter isso no nosso coração, a gente precisa ter muita fé, para que a gente possa continuar avançando, para que a gente possa continuar indo atrás dos nossos objetivos. Por quê? Porque Deus, Ele é o autor e o consumidor da nossa fé. Então você precisa ter intimidade com Ele. Se nós não tivermos intimidade com Deus, fica difícil. É a mesma coisa que você chegar na sua casa, você tem lá o seu relacionamento com a sua esposa, mas você não conversa com ela. Dá, Israel, para chegar em casa e ficar sem conversar com a Rebeca? Dá, Rebeca, é difícil. Só tem os dois em casa, aí, por enquanto, né? Daqui uns dias tem mais um, né? Graças a Deus. Mas não dá, entende? Tem que ter um bom relacionamento, e a mesma coisa com o pai. Como que a gente não pode ter comunhão com o pai? Nós precisamos ser íntimos do Senhor. Foi falado aqui, o Felipe falou, gente, Deus, Ele vai estar sempre em primeiro lugar, sempre. O esposo, primeiro, ele vai a Deus, depois na esposa. E assim sucessivamente, Deus em primeiro lugar. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Como que nós vamos ter intimidade com Deus se nós não lemos a palavra, se nós não participamos do culto, se nós não fizemos nada em prol disso? Nós precisamos ter intimidade com Deus. A fé. Quem é o nosso melhor amigo? Nós não podemos hesitar, é Jesus Cristo. Toda vez que alguém perguntar, eu não posso citar o nome de um ser humano, eu tenho que citar primeiro o nome do Pai, mesmo em qualquer lugar que eu esteja. Se você encontrar comigo 1000 vezes e fizer essa pergunta 1000 vezes, eu vou te falar que é Jesus Cristo. Depois eu posso citar minha esposa, o meu filho, mas primeiro vai ser Deus. Deus tem que estar no centro de todas as coisas, para que a gente realmente possa blindar a nossa fé, para que a gente possa continuar avançando e buscando amadurecimento espiritual. Amém? Amém, igreja? Olha, quantas pessoas estavam na garra do inimigo? Quantas vocês conhecem que o inimigo já tinha ido lá, tomado conta, já estava fazendo a arruaça, as bagunças, e através da fé de uma outra pessoa, não daquela pessoa que estava lá em situação de dificuldade, julgada, mas através da fé de outra pessoa. Quantas pessoas você conhece assim, que através da nossa fé, através da fé da igreja, através de irmãos, as pessoas foram salvas? Várias. A fé, ela não salva só a mim, mas ela salva aquelas pessoas que nós intercedemos por ela. Então nós estamos aqui na igreja, quando nós estamos aqui, nós estamos em oração pela igreja, pelos pastores, pelas lideranças, pelos ministérios da igreja. Todos nós oramos. E quando a gente vê o ministério avançando, quando a gente vê o ministério crescendo, pode ter certeza, é fruto de intercessão, é fruto de oração, é fé. É fé. Então a fé é isso, nós precisamos orar um pelos outros o tempo todo. Ah, mas eu não vou muito com a cara do Eleni. Ok, mas ora para mim do mesmo jeito, por favor. Eu preciso da sua intercessão, assim como você também precisa da minha intercessão, assim como todos nós aqui precisamos da intercessão da igreja. É a fé que nos blinda, é a fé que não vai nos dar a armadura para a gente ter condição de bater de frente com as dificuldades do dia a dia. Isso é crescimento espiritual. Isso é crescimento espiritual. Nós não vamos entrar numa batalha de mãos limpas, senão nós vamos perder. Nós precisamos estar blindados. Blindados aonde? Na palavra de Deus, na fé, amadurecimento espiritual. Nós precisamos ser maduros o suficiente para poder enfrentar os problemas do dia a dia. Amém? Marcos 8, 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia,
e cuspindo-lhes nos olhos, impôs-lhes as mãos, e perguntou-lhes: vi alguma coisa? E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu a todos claramente, e mandou-lhe para sua casa, dizendo: não entres na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. O que esse versículo traz para mim e para você? As coisas vão acontecer não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. Nós temos que planejar, nós temos que buscar, nós temos que orar, mas a gente precisa aprender a respeitar o tempo de Deus. Essa passagem aqui, vocês acham que Jesus Cristo não teria condições de curá-lo da primeira vez? Com certeza teria, bastava ele querer, mas assim ele não fez. Então isso aqui mostra para mim e para você que a gente precisa aprender sim a respeitar os tempos de Deus. É na hora que Ele quiser, não é na hora que eu quero, não é na hora que você quer, mas é na hora que Ele quer. E respeitar o tempo de Deus, sim, é amadurecimento espiritual. Quando a gente aprende a respeitar os tempos de Deus. Vou voltar em mim de novo. Eu tenho propósitos, projetos. E eu tenho um projeto comigo que, se fosse olhar por mim, eu já queria ter feito ele há muito tempo, alguns anos atrás. Só que eu continuo firme no projeto. Eu continuo perseverando nesse projeto. Eu continuo orando todas as manhãs, 365 dias por ano. Eu oro por esse projeto. Ele vai acontecer. Porque está nas mãos de Deus. Porque eu estou respeitando os tempos de Deus. Você teria condição de fazer, Eleni? Sim, eu teria, humanamente falando. Mas eu não vou fazer ele humanamente. Eu não vou sozinho. Porque eu não me sinto preparado para ir sozinho. Eu preciso ir blindado, eu preciso ir fortificado, eu preciso ir com Deus. Eu preciso ir com Deus, e eu não sinto ainda que esse é um projeto para ir. Eu ainda não tenho o aval de Deus para ir. O dia que eu tiver, eu vou. E já tem anos que eu estou esperando. E eu vou continuar esperando. Até o dia que eu sentir que é a hora que Deus falar, vai, executa. Então a gente precisa aprender, é isso, respeitar o tempo de Deus. E isso é amadurecimento espiritual. Você não entrar em confusões é amadurecimento espiritual. Você respeitar a hora certa para fazer as coisas é amadurecimento espiritual. Então a gente precisa aprender. É o que eu estou querendo. O que eu estou te explicando aqui nessa noite é, às vezes você vai ter condição de fazer, mas se você não sentir que não é de Deus, não faça. Não faça. Espera a hora certa. Espera o momento certo para você fazer. Isso é igual comprar o primeiro carro. A grande maioria das pessoas sempre entra em confusão. É raro um que não entra. Por quê? Vai lá e compra 72 parcelas, paga 3 carros num só. Por quê? Eu tirei carteira hoje, quero comprar amanhã. Tem gente que nem tira carteira, já compra o carro antes. Ou seja, vai passando, vai atropelando tudo, vai fazendo tudo errado. Aí depois, um belo dia, a pessoa vê que entrou em uma confusão. Mas por quê? Porque não espera. Porque não consulta a Deus. Porque não conversa com o Senhor. Então, quando a gente começa a atropelar tudo, quando a gente não está respeitando, é porque nós não temos a maturidade espiritual. Não tem. Se você não sabe respeitar a voz de Deus, você vai respeitar a voz de quem? Da igreja? Do pastor? Não vai. Nós precisamos respeitar a voz de Deus, sabe por quê? O relógio de Deus não atrasa, e muito menos adianta, mas as coisas acontecem na hora certa. Na hora certa. E nós precisamos aprender a respeitar. E ter fé é uma escolha. Nós devemos sempre alimentar a palavra de Deus, porque se nós não nos fortalecermos, nós não vamos conseguir avançar com firmeza, com clareza, com segurança nos nossos objetivos.
Desculpa eu insistir nesse assunto com vocês, mas eu vou falar mais uma vez. Eu falo por mim. Eu falo por mim mesmo. Às vezes nós insistimos em fazer coisas que não são as coisas que Deus quer na nossa vida. A palavra de Deus fala: pedis e não recebeis, por quê? Pedis maus. Nós às vezes nós não sabemos pedir. Nós precisamos aprender isso, respeitar o tempo de Deus, colocar na mão de Deus, escutar a mão de Deus. Nós temos que fazer isso todos os dias. Se nós não fizermos isso, nós vamos entrar em confusão o tempo todo. Isso com certeza, vai nos trazer aí as oportunidades, só que as oportunidades negativas da vida. E depois nós teremos problemas para nós administrarmos. As nossas atitudes, elas alimentam a nossa fé, tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim. As nossas atitudes alimentam a nossa fé, tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim. A gente precisa entender isso. Olha, vamos voltar, nós estamos lá no trabalho. Uma pessoa está tendo problemas lá de convivência dentro da empresa. Acontece com frequência, certo? Principalmente em empresas muito grandes, né? O tempo todo. O que nós temos que fazer? Primeiro, oração. Nós temos que ter fé em Deus, né? Senão nós não vamos conseguir avançar. Agora, por que eu estou dando esse exemplo? Gente, a gente precisa ter com clareza no nosso coração, na nossa mente, o que nós queremos para a nossa vida. O que nós queremos para a nossa vida? O que nós estamos buscando? Porque se nós, em qualquer lugar que a gente for, seja no nosso trabalho, seja na nossa igreja, se nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar problemas. Nós precisamos ter a clareza no nosso coração, porque nós precisamos ter maturidade espiritual, para que a gente possa passar por todas as tribulações, para que a gente possa passar por todas as dificuldades do dia a dia. Se nós não tivermos fé, se nós não acreditarmos que a gente pode sair da nossa casa, que a gente pode ir para o nosso trabalho, que a gente pode ter uma boa convivência, que a gente vai ter condição de lidar com as dificuldades do dia a dia, nós teremos problemas sempre. Quantas pessoas desistem dos seus projetos, dos seus propósitos, param seus estudos, eliminam suas carreiras profissionais, saem das igrejas, largam Cristo, tudo por quê? Porque um disse uma coisa, porque o outro disse outra coisa, porque eu fiquei chateado com isso, porque eu fiquei chateado com aquilo. Gente, espera aí, se a gente for olhar o que os outros falam e o que os outros não falam, a gente fica chateado o tempo todo. É nós que temos que ter maturidade profissional, maturidade espiritual. Nós que temos que estar blindados da palavra de Deus. O nosso coração tem que estar em Cristo, porque se estiver em Cristo, falarem isso de você, amém, que Deus abençoe, vou orar por ele. É isso que nós temos que fazer. Nós não temos que pegar com o nosso tempo. Falou isso? Então peraí, deixa aí, você vai ver o que eu vou fazer. Não temos que fazer nada. A nossa atitude é só oração, é orar, é buscar do Senhor, é ter fé. Isso é amadurecimento espiritual. Não ficar entrando em confusão, não ficar perdendo o seu tempo com coisas alheias, mesmo que aquilo te envolva. Trate da melhor maneira possível. E quando você tiver um problema para lidar com ele, busque do Senhor. Consulte o Senhor. Por quê? Porque a fé sempre será o combustível para os nossos sonhos e para os nossos projetos. E para o nosso dia a dia. A fé será sempre o nosso combustível. Se nós tivermos fé, a gente vai continuar avançando. Se a gente tiver fé, a gente vai saber lidar com as dificuldades e com as diversidades. Agora, se nós não tivermos fé, vocês podem ter certeza, nós teremos problemas. Nós teremos problemas, porque a gente vai ter dificuldade de lidar com os problemas da nossa vida. A Bíblia, ela relata para mim e para você várias situações de fé, de pessoas que creram, de pessoas que acreditaram, de pessoas que buscaram, de pessoas que confiaram. Nós poderíamos citar Abraão, Davi, José, Paulo, entre outros. E crescimento espiritual, amadurecimento espiritual é voltar para a Bíblia. É voltar os nossos olhos para a Bíblia. Isso é uma outra informação importante na palavra dessa noite.
Quando você estiver enfrentando algum problema, seja ele aonde for, de qual natureza for, volte para a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual, a Bíblia é a nossa direção. O que a gente precisa está lá. Nós não precisamos de inventar nada, nós só precisamos de consultar a Deus, nós só precisamos de buscar a Deus. Ah, mas eu estou enfrentando esse problema, está difícil, é de saúde. Busca a Deus. Porque se Deus não puder fazer nada para você, vocês podem ter certeza que mais ninguém nesse mundo vai poder. Nós devemos voltar os nossos olhos para Deus. Todas as vezes que a sua fé estiver sendo abalada, toda vez que algo estiver acontecendo, que você pensar, poxa, mas eu estou sozinho. Não, você não está sozinho, você nunca esteve sozinho, você está com Deus. Então volte os seus olhos para Deus, volte os seus olhos para a palavra, vá meditar na palavra. Amém? Mateus 13:54. E chegando à sua pátria, ensinavas na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio essa sabedoria e essas maravilhas? Não é este filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, suas filhas, suas irmãs, não andam aqui no meio de nós? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, e não há ser na sua pátria, senão a ser na sua pátria e na sua casa. E não se fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Irmãos, saiba que, se nós não tivermos amadurecimento espiritual, as maravilhas não vão acontecer na nossa vida. Nós precisamos de ser maduros espiritualmente, porque se nós não formos maduros espiritualmente, vai acontecer exatamente o que foi falado aqui nessa passagem. Nós não vamos ver as maravilhas de Deus na nossa vida. Nós vamos passar uma vida inteira reclamando, nós vamos passar uma vida inteira esbravejando, nós vamos passar uma vida inteira perdendo o nosso tempo. Por quê? Porque nós não colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. E a gente precisa colocar as nossas vidas na mão de Deus. E ter um crescimento espiritual, com certeza, é colocar as nossas vidas na mão de Deus. Nós precisamos acreditar, nós precisamos crer, nós precisamos buscar todos os dias, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Busque do Senhor, não perca tempo em não buscar. Aprenda primeiro, a colocar o pé, porque com certeza Deus vai colocar o chão. Aprenda. As dificuldades, eu repito, elas estarão batendo na nossa porta todos os dias, porque a palavra de Deus, ela não promete para mim e para você que uma pessoa que tenha maturidade espiritual não vai ter problema. A palavra de Deus, ela não promete para mim e para você que uma pessoa que tem fé, que tem muita fé, que ela não vai ter problemas. Pelo contrário, Deus fala exatamente o contrário. Nós teremos aflições, nós teremos problemas. Só que nós precisamos crer. Então qual que é a vantagem de eu ser uma pessoa blindada na fé? Qual que é a vantagem de eu ser uma pessoa que acredita, de uma pessoa que busca, de uma pessoa que ora para o irmão, de uma pessoa que ora para a igreja? Qual é a vantagem? A vantagem é muito clara, é a forma que você vai lidar com tudo isso. É a forma que você vai lidar com cada problema. É a forma que você vai lidar com cada dificuldade da sua vida. Isso é fé, isso é maturidade espiritual. A forma que você vai agir mediante uma discussão entre um marido e uma esposa, entre um pai e um filho, entre uma discussão lá no seu trabalho. Nós não devemos ser aquelas pessoas que colocam gasolina no fogo. Nós não temos que ser aquelas pessoas que apagam o fogo. O problema, ele pode chegar até perto de mim, perto de você. Eu já falei isso aqui e repito uma vez. A fofoca, ela termina no ouvido de um sábio. Se chegou no seu ouvido, ali ela morre. Ela não pode avançar, ela tem que morrer ali, tem que acabar. Isso é maturidade espiritual. Tem pessoas, a gente convive com pessoas, eu mesmo convivo com muita gente, graças a Deus,
E às vezes eu chego lá, a pessoa fala assim, você ficou sabendo disso? Principalmente de segunda-feira, né? Você ficou sabendo o que aconteceu sábado? Eu não fiquei sabendo de nada, graças a Deus. Eu não fico preocupado com a vida dos outros. Isso também é maturidade espiritual. Tem irmãos, tem cristãos que estão mais preocupados com a vida dos outros do que com a sua própria vida. O que a pessoa fez, o que a pessoa deixou de fazer. O que a gente precisa é confiar em Deus. O que a gente precisa é ter fé. O que a gente precisa é nos blindar espiritualmente. É isso que nós precisamos. Nós precisamos crer no Senhor Jesus de todo o nosso coração. Amém? Então, para a gente finalizar, ter fé é um estilo de vida. Ter fé é uma decisão. E essa decisão é só você que pode tomar. Amém? Então que você tenha um estilo de vida de viver com Jesus. Sempre com Jesus. Toda vez que você tiver problemas, toda vez que você tiver dificuldade, acione a Ele. Somente a Ele. Deus. É Ele que vai te dar direção. Se Ele te direcionar para uma pessoa, para um irmão, para um pastor, mas que seja feita da vontade de Deus e não a nossa. Que a gente tenha essa maturidade espiritual de realmente de reconhecer quando é Deus que está falando, quando não é Deus que está falando, quando é o meu achismo, quando é o seu achismo. E para isso nós temos que ter maturidade espiritual, senão o tempo inteiro nós vamos achar que é Deus. E às vezes não é. Às vezes nós estamos entrando numa cilada. Às vezes nós estamos entrando num problema. Então a gente precisa ter sim maturidade espiritual. E a gente precisa trabalhar a nossa fé todos os dias. Buscar do Senhor Jesus todos os dias. Amém? Que Deus possa abençoar a minha vida, a minha família. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Que a cada dia mais, a nossa fé ela possa ser restaurada em Cristo. Que a gente possa ser essas pessoas maduras que nós falamos aqui nessa noite. Essas pessoas que vão sair ali para fora, que as pessoas vão chegar perto de mim e de você e vai trazer uma dificuldade, vai trazer um problema, vai trazer uma fofoca, vai trazer seja lá o que for, mas que você tenha recursos espirituais para você poder lidar com essa situação. Que você possa saber direcionar da melhor maneira possível. Que você possa levar essa pessoa para o melhor caminho possível. E que essas pessoas possam ver em mim e em você oportunidades de crescimento na fé delas. Porque positividade também é fé. E a gente precisa ser positivo. Então não pode chegar aqui uma irmã e falar assim, como está a sua vida, irmã? Está mais ou menos. Amanhã você pergunta, e aí, irmã? Está mais ou menos. Está sempre mais ou menos. A gente precisa ser positivo. A gente precisa acreditar. Teve uma pessoa que chegou perto de mim um dia e falou assim, poxa, mas todo dia que eu te pergunto se você está bem, você fala que está bem. Eu falei, mas graças a Deus eu estou mesmo, E vou te falar uma coisa, irmão. Eu respondi para ele, o dia que eu não estiver bem, você não vai saber. Porque eu vou continuar te falando que eu estou bem. Então a positividade, ela vai também nos colocar numa posição de maturidade espiritual. Então a gente precisa ser positivo. Então pare de reclamar, pare de murmurar, pare de levar os problemas para quem não deve, leve somente para Deus, que com certeza você vai ser mais maduro espiritualmente, com certeza você vai ser mais feliz e com certeza Deus lá de cima vai estar te aplaudindo. Amém? Glória a Deus. Vamos agora fazer o encerramento,